Boa noite, irmãos. Hoje estaremos aqui lendo o capítulo 4 do livro Um Só Corpo na Prática, de Bruce Anstey, qual título é O Terreno Bíblico de Reunião, que está em Mateus 18, 20. Então, antes de lermos o texto, vamos ler a passagem que começa a partir de Mateus 18, verso 15, que diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, essa é a passagem, irmãos. Vamos agora, então, para o texto. Para que ninguém fique confuso quanto ao que seja exatamente a Assembleia, o Senhor a define em Mateus 18 como os santos reunidos ao seu nome. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O porquê, neste versículo, faz a conexão com os versículos precedentes que falam da Assembleia local. Este versículo mostra que a Assembleia recebe a autoridade judicial para agir em questões administrativas do próprio Senhor em seu meio, o qual sanciona suas decisões. Todavia, em uma época de divisões, nem todos os que reivindicam para si a promessa deste versículo estão necessariamente sobre este fundamento. Um exame cuidadoso do versículo irá demonstrar que há uma série de condições entre o onde e o aí, que devem ser atendidas antes que um grupo de cristãos reunidos para adoração e ministério possam ser reconhecidos como estando no terreno bíblico da Assembleia congregada para o seu nome. O Senhor apresenta aqui princípios muito importantes que são vistos ampliados nas epístolas. Precisamos ler esta passagem cuidadosamente e em oração, para não perdermos de vista sua importância. O versículo 20, como ele tratou do que nós lemos do 15 até o 17, né, ao 19, aliás, ele estava falando de um problema administrativo na Assembleia, né? Se um irmão tem pecar contra ti, você repreende, e no final ele fala de levar à igreja, que é a Assembleia, né? Versículo 17, se não escutar, dize-o à igreja. E aí, ele fala no 18, o que ligar na terra será ligado no céu, nós já vimos isso, passamos por esses versículos, né? E ao falar da autoridade do Senhor, de o que a gente ligar no céu será ligado, o que ligar na terra será ligado no céu, e o que a gente desligar na terra será desligado no céu, porque onde concordarem acerca de qualquer coisa, pedirem, isso será feito pelo Pai que está no céu. Aí ele traz o versículo 20 para dizer em que base existe uma assembleia formada, reunida ao nome do Senhor. E a base, nós vamos ver, ele vai tratar desse versículo, nas próximas páginas, quase que praticamente palavra por palavra. Onde estiverem 2 ou 3, você vai ver que ele vai falar tudo, ele fala onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O versículo ele vai praticamente destrinchar todo esse versículo nesse capítulo aqui, que é muito importante. A base de reunião
para entender, porque a gente vê muitas vezes pessoas que chegam para nos visitar, que vêm de outros grupos, né? Que hoje são, nós somos chamados hoje no meio religioso, denominacional, dos desigrejados, que nós não temos igreja, eles acham, né? Muitos acham que a gente é um apóstata porque tem que ter uma igreja. Se não tem uma igreja, que igreja você é? É sempre a pergunta, mas de que igreja que você é? Quando você fala, não, eu não tenho igreja, mas como não tem? Tem que ter, tem que ser alguma coisa. Não, eu sou cristão. Não, mas não serve, tem que ter um nome. Então, esse versículo é a base para tudo isso. Mais à frente, lá no finalzinho, ele vai falar que muitos falam que a gente pega esse versículo e vê coisas que não está escrito nele, porque é o único versículo que fala isso. Não é. A gente vai ver que ele vai mostrar outras passagens que mostram claramente a autoridade do Senhor no meio e que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o sentido dessa frase é muito mais do que apenas 2 ou 3 pessoas decidindo se reunir, o Senhor vir por meio, porque eles decidiram. Não tem nada a ver com isso, é uma coisa completamente diferente. Mas é muito importante nós sabermos essa base, porque pessoas que vêm visitar falam, eu fui num lugar, eles também são, que nem você fala que não tem igreja, mas reúne do mesmo jeito. Vocês conhecem eles e pensam que só porque o fato de ser 2 ou 3 e deles falarem que estão reunidos em nome do Senhor, isso é autoridade no meio. Nós vamos ver que não é assim. Então, é importante a gente prestar atenção que os próximos parágrafos que nós vamos ler, todos eles, até quase que... Olha, ele vai umas 5, 6 páginas que ele vai ficar falando isso aí. Não mais do que isso, né? Umas 10, viu, gente? Até chegar falar dos aspectos da Assembleia. Mas eu só quis fazer essa introdução para a gente entender o que vem para frente aí, que é muito importante. Lembrando, irmãos, que se houver dúvidas, pode levantar a mãozinha aí, no botão abaixo, ou colocar a pergunta no chat. Aí, no momento devido, as perguntas, né, na medida que o senhor permitir que haja respostas, irá acontecer. Então, a gente vai continuar, então, aqui a leitura. Então, o primeiro ponto, a primeira palavra que o Bruce, ele fala é do porquê, né, do Mateus 18, 20. Agora é o onde. Diz assim, muitos cristãos acreditam que quando o Senhor disse onde, ele estaria querendo dizer seja onde for. Eles pensam que o Senhor estava dizendo que um grupo de crentes poderia se reunir da maneira que achasse melhor, quando e onde bem entendessem. E com isso desfrutariam automaticamente da garantia da promessa feita pelo Senhor a eles. Eles imaginam que se alguns cristãos saírem para tomar um café ou praticar um esporte juntos, eles podem reivindicar a promessa deste versículo, de que o Senhor estará no meio deles. Isso nada mais é do que tirar esta preciosa passagem das Escrituras completamente fora de seu contexto. É bem verdade que o Senhor está com todos os crentes, o tempo todo, não importa onde eles possam estar individualmente. E aqui tem as 2 referências. Mas não é este o contexto do versículo 20 de Mateus 18. Conforme já foi mencionado, este versículo tem a ver com a presença do Senhor no meio de uma assembleia divinamente reunida para sancionar as decisões administrativas dessa assembleia. Podemos chamar essa presença do Senhor como coletiva, enquanto as outras seriam a sua presença individual. As duas não devem ser confundidas. Existe uma diferença entre ele estar com os cristãos e os cristãos terem a ele no meio de suas reuniões da Assembleia. A presença do Senhor neste sentido coletivo é o que sanciona a existência daquele grupo de pessoas que ele reuniu pelo Espírito. Isto não se aplicaria a quaisquer grupos de cristãos formados por homens, pois se o Senhor garantisse esta sua presença em todos esses grupos, ele estaria sancionando as divisões no testemunho público da igreja,
as quais são uma desonra para Deus. Cremos que ele não faria tal coisa. Continua, irmão. Faz um legalzinho aí, eu continuo. Vamos lá. Também não devemos confundir a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus é também conhecida de duas maneiras. Ele está tanto nos crentes como com os crentes. Primeiro, ele habita em cada crente. Segundo, ele habita na casa de Deus, onde existem tanto crentes como incrédulos. Se o incrédulo se juntar aos crentes, onde o Espírito Santo habita, esse incrédulo poderá participar do Espírito de Deus, mesmo estando em sua condição de perdido. Essa participação no sentido de provar dos privilégios que os crentes desfrutam, seria evidentemente apenas exterior, e não desfrutar completo da comunhão, que é privilégio apenas do crente. Isto é indicado pelo uso da palavra metesho, em grego, que implica participação, sem, contudo, especificar o grau dessa participação. Significa que até mesmo um incrédulo pode desfrutar dos privilégios exteriores do cristianismo se estiver na casa de Deus, onde o Espírito de Deus estiver agindo. Incluímos aqui uma passagem do livro Help Eat Food, Auxílio e Alimento, que fala da presença do Espírito de um modo geral na casa de Deus. Vou continuar. Irmão Lineu, se eu fizer uma pausa, o irmão faz o legalzinho, que aí eu vou entender que eu vou continuar, viu? Para não achar que eu estou lendo sem pausa. Valeu. Vamos lá. Então, essa aqui é a citação que o irmão Bruce vai fazer desse livro. Auxílio e Alimento. Estar reunido ao seu nome significa que o seu nome constitui o centro de união. O que nos une é a verdade daquilo que ele é. Onde ele encontrar um povo para o qual essa ligação é suficiente. Ali ele promete a bênção de sua presença pessoal no meio deles. Tal presença deve ser distinguida da presença do Espírito Santo nos santos ou na Assembleia como a casa de Deus de uma forma genérica. O Espírito Santo está sempre nos santos e na Assembleia de Deus, de um modo geral, independentemente dos princípios sobre os quais estejam reunidos. E a sua presença, portanto, não sanciona a reunião do modo como ela é. Isto deveria ser da maior clareza e importância para nós, pois demonstra como Deus pode fazer a sua graça agir em meio a toda a confusão da cristandade, sem necessariamente sancionar os princípios discordantes e sectários que prevalecem nesse meio. Por outro lado, a presença de Cristo no meio é uma sanção, não evidentemente do estado da Assembleia, mas de suas decisões, considerando que a expressão tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, está conectada a isso. O onde, do versículo 20, indica que o Senhor tem um lugar onde ele colocou o seu nome na terra. E ele está ali no meio daqueles que ele reuniu pelo Espírito em torno de si. É este o terreno dos princípios do Novo Testamento sobre o qual os cristãos estão congregados para exercitarem ações administrativas, que é o contexto da passagem, e incluiria a adoração coletiva, o ministério e a adoração. Os irmãos têm chamado a isso de divino terreno de reunião.
Então, esse tópico aqui é sobre o termo onde, que está no versículo Mateus 18 e 20. E agora o próximo tópico aqui é o fora do arraial. Rapidinho, irmãos. Quem chegou aqui foi o irmão Dal, que está na outra conta do Só Vale Se For Verdade. Não responde, não. Vamos continuar. Fora do arraial. A ideia do seja onde for, ou como os homens costumam dizer, vá à igreja que mais lhe agrade, faz do lugar algo de nossa escolha. Todavia, o onde mostra o lugar da escolha do Senhor, o lugar indicado por ele. O lugar não é um centro geográfico, como era Jerusalém no judaísmo, mas um terreno espiritual de princípios sobre os quais os cristãos são congregados pelo Espírito. Os cristãos, assim congregados, podem estar congregados em diferentes lugares do mundo, porém ocupam um terreno singular e estão em comunhão uns com os outros. Os vários grupos podem estar congregados localmente em uma simples sala, em uma cozinha ou barracão. O que importa é onde o Espírito de Deus os reuniu ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos de Hebreus 13:13 que este lugar onde o Senhor está no meio fica fora do arraial, uma expressão que significa o judaísmo com todos os seus princípios e práticas. Os cristãos costumam perder de vista este ponto, trazendo para seus lugares de adoração muitas coisas conectadas à adoração judaica. Eles ignoram o claro ensino das Escrituras, que dizem que o tabernáculo é uma figura do verdadeiro santuário, ao qual agora temos acesso pelo Espírito. Porém, os cristãos acabaram usando o tabernáculo como um padrão para suas organizações eclesiásticas e sua adoração. Fazendo assim, construíram grandes catedrais e templos feitos por mãos de homens e literalmente emprestaram muitas coisas do Antigo Testamento para a sua adoração. Perderam de vista do fato de que o verdadeiro terreno cristão de reunião e adoração é algo novo e completamente diferente e com uma nova ordem de achegar-se a Deus, em espírito e em verdade. Portanto, sabemos que este terreno de reunião para cristãos é totalmente livre de judaísmo e fora dele. Qualquer um que procurasse encontrar este lugar de escolha do Senhor teria de virar as costas para todos os lugares existentes na cristandade, independente de ser a Catedral de São Paulo, em Roma, ou uma simples capela evangélica, já que em todos os casos existem armadilhas de judaísmo mescladas com os seus assim chamados cultos de adoração cristã. Em Mateus 13, quando ele fala de sair do arraial, muitas pessoas falam, sim, mas hoje não tem mais o judaísmo, né? Ele está falando para sair do judaísmo. Mas, na realidade, o que nós vemos na Escritura, que desde o princípio, leia, por exemplo, Gálatas, a carta aos Gálatas, Paulo já falava de homens se introduzindo, se dizendo irmãos, sorrateiramente entravam na Assembleia e falavam que eles tinham que guardar a lei, aqueles mestres judaizantes que existiam. E que até hoje nós não temos mais essas pessoas que ficam falando, vocês têm que guardar, se circuncidar, por exemplo, né? Isso a gente vê claramente em Atos acontecendo isso, vemos isso acontecendo quando ele fala aos Gálatas, em várias cartas ele fala sobre esses judaizantes. Em Coríntios também tem esses problemas, Tessalonicenses e assim por diante. Mas qual é o problema? Hoje, nós não temos o judaísmo, os judeus querendo impor alguma coisa aos cristãos, como existia lá.
na igreja primitiva, que a gente chama igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, né? Porém, hoje, o cristianismo, ou a cristandade, ela está contaminada dessas coisas, que eles tiraram do judaísmo e misturaram com o cristianismo e fizeram uma mistura, uma sopa de mistura entre judaísmo e cristianismo, de tal forma que acabou perdendo o sentido os dois. Hoje o que nós temos não é nem cristianismo nem judaísmo, mas é uma coisa deformada, distorcida, que é o que eles fizeram. Por exemplo, muitos já viram isso. Quem já foi a uma cerimônia religiosa católica vai ver o padre vestido com uma roupa de uma cor, para cada período do ano é uma cor de roupa, eles têm aquelas faixas, eles têm aqueles emblemas, ele carrega, quando fazem uma sessão, por exemplo, existe uma não é uma festa, mas é um período em que eles fazem a Via Sacra, o Via Crucis, que eles chamam. Então, eles vão de ponto em ponto, nos 12 pontos onde Jesus sofreu, levando a cruz no caminho, e aí eles vai com uma mitra na mão, é um bastão com uma cruz na frente, ele vai todo paramentado para fazer isso. Muitas vezes, antigamente, hoje não sei se hoje tem isso, mas no meu tempo tinha, o coroinha com um incensário, como se fosse o templo judeu, gente. Tinha um incensário, ele tinha uma coisinha de corrente assim, pendurada, ele punha a brasa ali, um pouquinho antes que ele ia começar o negócio, ele jogava uma coisa que eles põem lá, que dá esse cheiro do incenso, ele jogava o incenso nessa brasa, e saía aquela fumaça, e eles passavam que só ia balançando na frente, assim, e o padre na frente, o coroinha atrás, balançando aquela fumaça, espalhava aquele cheiro, aquele odor sobre a igreja. O que é isso? Se nós sabemos que a adoração nossa é no nível espiritual agora, e que onde nosso não é um lugar físico, mas é uma pessoa que nós estamos reunidos. O onde, num lugar, existe, logicamente, um lugar físico, mas ele pode ser uma casa, quando é um número pequeno de pessoas, então eles se reúnem na própria casa, o irmão cede uma sala da sua casa para fazer a reunião. Nós, por muitos anos, fizemos isso, mas nunca, mesmo agora que nós temos um salão onde a gente reúne, é sempre naquele endereço lá, cabe 120 pessoas no salão, nós não temos construído dos moldes de uma planta que é igual para todo mundo, e que todo lugar onde você for no mundo que tiver irmão reunido é aquele tipo de edifício. Não é, entendeu? Como nós vemos isso em várias denominações. Por exemplo, igreja metodista. Você olha de longe e fala, isso é uma igreja metodista. É aquele tijolinho à vista, tudo um esquema meio quadradinho. Vocês veem aquelas góticas, eram igrejas católicas. E assim por diante, nós temos diversos modelos de igreja. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de templos. Isso é tudo roubado do judaísmo. Então, falar que hoje nós não temos influência do judaísmo, temos sim. Mas eu não vejo isso na Igreja Batista. Bom, do edifício não. Talvez eles tenham um certo padrãozinho, tudo, mas eles não são exagerados. Mas tem uma coisa, o que é famoso, por exemplo, no cinturão bíblico dos Estados Unidos, que consiste nos estados do sul dos Estados Unidos, onde é muito forte a Igreja Batista, eles são famosos pelos corais que eles têm. Vocês já viram um coral batista cantando? Vocês já viram composto eles lá, sim, em pé lá cantando? Todos eles vestidos com uma bata da mesma cor, geralmente tem uma cruz na frente. Eles estão paramentados como se fossem um coro divino, ou qualquer coisa santa ali, separado do resto dos irmãos que estão cantando, e só eles cantam. Quem já foi numa igreja pentecostal? Lá você vai encontrar desde violino, trombeta, corneta, tuba, você vai encontrar de tudo lá. Você vai numa denominação mais radical, hoje mais moderna, por exemplo, Bola de Neve. Bola de Neve tem, o púlpito deles é uma prancha de surf, tá? Porque ele quer atingir os jovens. Espera um pouco, agora não é mais só o judaísmo, nós temos também o mundo invadindo.
Nós temos que sair desse meio religioso. Então, quando ele fala hoje, no nosso dia, sair do arraial, é o arraial religioso, porque ele está contaminado com procedimentos e com ideias religiosas que era de uma religião que tinha caráter terreno e local. Existia um lugar só onde podia adorar, era Jerusalém. Mas o diálogo do Senhor com a mulher samaritana. Nossos pais dizem que é aqui que se adora, nesse monte, e vocês dizem que é naquele monte. E o Senhor Jesus responde, mas a hora vem agora é que nem nesse monte, nem naquele monte, mas o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, o lugar de reunião agora não é um lugar físico, mas é uma pessoa. O que caracterizava o judaísmo? Ele vai falar, acho que no próximo parágrafo. O que caracterizava o judaísmo o judaísmo era chamado de aprisco. E prestem atenção quando fala do pastor chegando no aprisco, que ele chama as ovelhas, elas saem para fora do aprisco. E daí ele fala de reunir um rebanho. E aonde ele vai, o rebanho ouve a voz dele. Qual a diferença? O aprisco quer dizer o judaísmo, onde o que segurava um aprisco? O que é um aprisco? É um cercado, uma cerca, onde se colocava todas as ovelhas lá dentro e o que mantinha elas em linha, ou andando ali naquele local, reunidos ali naquele ponto, era a cerca externa, ou seja, a lei segurando eles. O que segurava a nação de Israel era a lei, diferenciava ela de todas as nações à sua volta. Porque só eles tinham essa lei, só eles tinham esse modo de crer em um Deus só, sobre todos. Então, o centro, o que fazia reunir esses daí, era o externo, a lei que o segurava. E agora, o que reúne um rebanho? Onde o pastor vai. Onde está o pastor, ali o rebanho está atraído por um centro divino. Então, o centro divino nosso não é mais uma forma de lei, umas regras que nós vamos colocar para que todo mundo pense a mesma coisa e nós andemos junto. Não, nós estamos juntos como um rebanho, porque tem o pastor no meio e nós ouvimos a voz do pastor e andamos com o pastor. Então, o centro de reunião divino não é mais um lugar, não é mais o desejo de pessoas estarem ali juntas para ser uma igreja ou um lugar, mas é ele se colocar no meio. E para isso, ele chama e reúne. Então, o estarmos reunidos ao nome do Senhor não é uma ação que parte de nós, mas parte de Deus, é uma ação divina. O Espírito Santo nos reúne e o Senhor se coloca no nosso meio. E nós ouvimos a sua voz por meio dos dons que ele nos dá pelo Espírito Santo. Então, isso é muito importante para a gente entender o terreno divino de reunião hoje. Por isso que nós temos que sair desse sistema religioso para enxergar isso. Do contrário, nós não enxergamos. Nós ficamos lá, nos contentamos e realmente dá muito menos trabalho, né? Eu não preciso nem ficar preocupado do que eu vou falar, se eu vou falar alguma coisa ou não, do que se eu vou participar, se eu vou cantar ou não. Se eu quiser cantar, eu tenho que pedir para entrar no coro. Se eu quiser falar, eu tenho que fazer uma faculdade de teologia. E assim por diante é na denominação. Mas quando nós reunimos com ele no centro, ele distribui os dons. Então, um fala, o outro canta, dá um hino, o outro lê uma passagem, e tudo é feito em submissão à direção do Espírito Santo. Esse é o que me dá mais, assim, para... no falar disso aqui, é o que nos dá mais entendimento da palavra, é o fato de que não somos nós que decidimos nos reunir. Ele nos reúne e se coloca no nosso meio. Então, mesmo que homens imitem essas coisas, falta uma coisa. Falta estar debaixo da direção do Espírito Santo. E nós vemos caracteristicamente, quando as pessoas falam, nós estamos reunidos ao nome do Senhor, e você vai visitar lá, logo destaca quem é o chefe. Porque é só ele que fala, só ele que ora, só ele que canta, e se alguém faz alguma coisa errada, ele chega lá e dá a chamada e fala assim, não pode fazer isso. E ele segura os irmãos. Não estou dizendo com isso que quando nós reunimos, é uma liberdade para todo mundo falar o que quiser ou a hora que quiser. Aquele que vai falar tem que estar com temor, sabendo que a direção tem que ser do Espírito, e não nosso desejo de ser zeloso por Deus ou a nossa carne. Porque tanto no zelo
quanto na libertinagem, na liberdade da carne, é a carne que está falando. E se alguém pensa que zelo é uma coisa boa para Deus, lembre-se de que Paulo se considera o principal dos pecadores, porque no seu zelo ele perseguiu a igreja de Deus. E era um zelo religioso de um homem que era... ninguém podia imputar qualquer coisa para ele. Quanto à lei, irrepreensível, ele falava. E baseado nessa irrepreensibilidade e sendo um fariseu como ele era, no seu zelo de querer servir a Deus, ele estava perseguindo a igreja de Deus. Quando ele encontra com o Senhor, ele fala, quem é? É Jesus a quem tu persegues. Aí ele entendeu o que ele estava fazendo. Dali em diante, ele é outra pessoa agora. Ele está com um outro pensamento do que Deus é e do que ele quer do homem. Então, isso é uma coisa que todos nós temos que fazer individualmente. Isso aqui não se faz coletivamente. Entender o lugar, o centro divino de reunião, não é um exercício de aprendizado intelectual. É uma coisa, assim como a nossa salvação, é Deus nos dando luz e nos salvando, ele também nos dá a luz do lugar onde ele quer que estejamos. Então, eu não vou convencer e dizer para ninguém, é aqui onde nós estamos que é o certo. Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer o seguinte, nós estamos fazendo isso com temor e sabendo que não somos os únicos salvos. E nem sequer podemos dizer que só quem está entre nós é que é salvo, o resto não é. Porque cristão não é quem reúne ao nome do Senhor. Cristão é quem crê em Jesus como seu Salvador e ele os reúne desse modo. Isso é importante. Vamos, acho que... O irmão José Nilton levantou a mão. Alguma pergunta, irmão? Irmão, então se tomarmos por casa de Deus uma assembleia reunida, e nesta assembleia tiver, por exemplo, o esposo ou esposa de um cristão reunido, sendo qualquer um deles incrédulo, o tal incrédulo poderá se beneficiar do poder de Deus, mesmo não tendo direito, mas pela santificação do cônjuge cristão? É esse o entendimento? Jamais um incrédulo vai ser santificado no sentido de salvação ou qualquer coisa assim. Ele participa das bênçãos. Por exemplo, quando o Senhor, para 5.000 pessoas, deu graças por alguns pãezinhos e os peixinhos e alimentou todo mundo, e sobrou para todo mundo ainda sobrou para vários peixes, vários pães depois de tudo isso, depois de ter alimentado todas as pessoas, todos eles tiveram participação nessa bênção de Deus. Mas no dia seguinte, teve um grupo que veio atrás dele por causa do pão que foi dado e falava, mostra-nos que você é filho de Deus. Então, eles nem criam em Jesus, mas eles participaram da bênção que Deus deu. É nesse sentido, uma pessoa incrédula que está ali sentada na reunião, ele participa das coisas que Deus está mostrando aos seus filhos ali, e eles participam disso, quer seja material ou mesmo cantando hino, ele ouve aquela melodia, às vezes desafinada, né? Mas a gente está cantando, eles veem a ação de Deus. Apesar deles não acreditarem, eles não podem negar o que eles estão vendo, certo? Então, eles podem participar disso. É por isso que muitas pessoas confundem aquela passagem em Hebreus, que fala que, tendo participado no Espírito, depois foram rejeitados porque se apostataram da fé. Um cristão verdadeiro nunca se apostata da fé. Tá? Apostatar não é cair em pecado. Apostatar é negar a fé que uma vez professava ter, mas que nunca creu mesmo. Professar. Como você falou de casa de Deus, a cristandade se tornou hoje a grande casa. Tá? Existe uma diferença entre você estar na Assembleia e a casa de Deus. São coisas diferentes.
A assembleia é ali onde o Senhor se coloca no meio, quando ela está reunida para ministério e tudo mais, né? Para ministério, para oração, o partimento do pão, adoração, né? Como ele citou nessa passagem. Mas a grande casa é toda a cristandade professa misturada com verdadeiros. E isso não é coisa de agora que está, não. No tempo, Paulo já, quando falava, ele já falava para uma audiência, se eu posso dizer assim, né, um auditório misto, porque ele falava de apostasia. Dentre vós, alguns se apostatarão da fé. O que ele estava dizendo com isso? Que o crente ia perder sua salvação? Não, é que no meio tinha gente misturada, como ele via que tinha. Aqueles que eram judaizantes, que vinham pregar e falar, ele discutiu em Antioquia, eles tiveram uma dura discussão com alguns judeus vindo da Judéia, de Jerusalém, e pregar em Antioquia que eles tinham que se circuncidar e guardar a lei. E eles tiveram uma não pequena discussão com eles. Mas se vê claramente que eram pessoas que ainda estavam confundindo que o judaísmo, eles tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo e que eles podiam continuar guardando a lei. Então, Paulo pega Barnabé, vocês olhem naquela passagem que acho que é Atos 10 ou 15, se não me engano. Eles vão até, acho que é 10, vão a Jerusalém e lá eles conversam com os apóstolos e os anciãos, e aí então Pedro e Tiago dão o veredito de o que fazer, falam, levantam e, inspirados pelo Espírito Santo, falam, não podemos colocar nenhuma coisa sobre os gentios. Aí eles escrevem uma carta, e nessa carta, apesar de ter sido Tiago que levantou e Pedro que levantou para falar, na carta eles escrevem, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que fosse deliberado isso. E aí eles falam que eles não deveriam, não estariam não tinham necessidade de guardar a lei ou de ser circuncidado. Ele fala apenas que se abstenham da carne sacrificada ao ídolo, da prostituição e da impureza. Fora isso, não tinha o que fazer, não tinha como colocar o gentil convertido debaixo de uma lei, porque nem os judeus conseguiam guardar essa lei. E nem eles estavam mais, os judeus que se convertiam tinham que guardar qualquer lei. Porém, ainda existia um período de transição. Mas é importante isso. Uma pessoa, por exemplo, um casal, são dois, já são casados, incrédulos, um deles se converte e outro não. O que a palavra diz? Paulo fala que o incrédulo é santificado pelo crente. O que é essa santificação? A gente chama de santificação temporária. É a participação das coisas que são santas. Mas nunca quer dizer que o crente que se converteu salva o incrédulo que está casado com ele, porque eles são um só. Não há isso. O marido descrente é santificado, não é salvo pela mulher. Muitas pessoas pensam que esse santificado está falando de ser salvo. Não, ele está falando de participar das coisas do Senhor. Assim como nossos filhos participam também, mas eles vão ter que crer um dia. Porque nenhum filho de crente já nasce crente. Do contrário, nós teríamos não só Deus como pai, mas nossos filhos teriam Deus como avô. Porque eles creram porque eu criei. Não pode, não tem jeito. Deus tem filhos, mas ele não tem netos. Então, os filhos dos crentes também participam nessa santificação por estar ali, participando de um lar onde o marido e a mulher são cristãos. A criança nasce, é instruída na verdade e tudo, mas vai haver um ponto na vida dela que elas vão ter que falar, não, eu creio em Jesus como meu Salvador. E ela pode ter 3 anos de idade, ou pode ter 20 anos de idade quando ela fizer isso. Mas durante todo o tempo que ela viveu no lar, ela recebeu, por estar num lar cristão, as mesmas, participou dessas bênçãos materiais, ou às vezes até de consolo, de conforto e tudo mais, por meio dessa santificação prática não, por estar juntos, né? Mas
nós temos 3 tipos de santificação que fala na palavra de Deus. A santificação absoluta, ou seja, todos nós, quando cremos em Jesus como nosso Salvador, somos santos, santificados em Cristo Jesus. Isso é posicional. Nós temos essa posição, santos. Presta atenção, Paulo escreve a carta aos Coríntios e fala aos santos em Coríntios. E daí o que ele fala que está acontecendo lá? Divisão, vocês são carnais. Mas espera um pouco, mas eles são santos, como é que eles são carnais? É porque eles estavam andando de um modo que na santidade prática eles não andavam naquilo que eles professavam. Então existe santidade absoluta, santidade prática e a santidade que eu digo temporária, porque enquanto ele está no meio ali, ele participa dessas bênçãos. Mas nunca são as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essa somente o verdadeiro crente tem. Acho que deu para responder a pergunta. O irmão Claudio Mar botou a pergunta aqui no chat. Irmão, no caso desses cristãos que se reúnem em denominações, nesse caso também pode-se dizer que Cristo esteja ali? Cristo está em todo lugar, na verdade, ele é Deus e é onipresente, né? E é onisciente e tudo mais. Mas presta atenção que ele usou 2 palavrinhas distintas ali, né? Individualmente e coletivamente. Individualmente, em cada cristão Deus está, seja onde quer que esse cristão esteja. Ele pode estar numa igreja católica por falta de entendimento, ou por nunca ter ouvido falar do lugar de reunião, ou não tem acesso à Bíblia, ou qualquer coisa assim. Ele pode estar sendo ali e tal. A maioria está ali porque quer estar ali mesmo, né? Quer se submeter a um clero e tudo mais. Mas, individualmente, o Senhor está habitando em todo aquele que crê, no verdadeiro crente. O Senhor, o Espírito Santo habitando, e o Senhor tem ação na vida dele, porque ele é o Senhor. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, quando nos convertemos, certo? Então, é a vontade de Deus que nós fazemos e obedecemos a esse Salvador. Nós nos submetemos à direção de Deus. O Espírito Santo habita também individualmente em cada um. Porém, ele também está coletivamente. E isso, o Espírito Santo, por exemplo, fala que quando o Senhor fala a respeito de enviar o Espírito, que ele fala que ele estaria conosco e em nós, estará contigo e entre vós. Então, o Espírito Santo está entre os cristãos, está em cada cristão verdadeiro individualmente. O Senhor Jesus não habita no nosso coração. Isso é um termo muito usado na cristandade professa. Cristo habita em mim. Não, ele não habita em você. Tá? O Senhor Jesus não habita no homem. A habitação é do Espírito Santo no homem. Mas Cristo se coloca no nosso meio, quando estamos reunidos ao seu nome, no caráter de ele reuniu e ele se coloca no meio para nos ensinar. Por meio do Espírito Santo, nós temos os dons, mas o Senhor se coloca no nosso meio. Porém, na cristandade professa, se eu pudesse dizer que o Senhor estaria em todos esses lugares, ele estaria dando autoridade ou outorgando a divisão que o homem inventou. Então, ele seria incongruente com a verdade de Mateus 18, 20. Mas Deus nunca foi incongruente com nada, né? Sempre que houver qualquer dúvida na palavra de Deus que dê indicação que parece que Deus está se contradizendo, não é nós que não estamos entendendo. Sempre o erro está do lado de cá. Nunca da palavra de Deus que é perfeita e não pode ser mudada um tio sequer. Então, nesse sentido, o Senhor está colocado no nosso meio, de acordo com a promessa de Mateus 18, 20, somente nessa situação em que o Espírito Santo reúne e ele no centro. Agora, nas denominações, vai depender muito do estado em que é essa denominação, como é essa denominação, o quanto que é influenciado o clero e quanto que tem de influência, porque você sabe que a influência, por exemplo, numa igreja católica é muito maior do que em outras denominações evangélicas.
Na evangélica tem um sentido, um senso melhor de que não existe um papa, né? Eles têm o papa, que eles veneram, eles não falam nunca de adoração, mas de veneração. Eles veneram como sendo o representante de Cristo aqui na Terra. E isso é muito difícil você aceitar que alguém se submeta a um homem dizendo que ele é a voz de Deus aqui na Terra. Tá? Então, é muito diferente isso de, por exemplo, uma assembleia reunida lá debaixo de um nome como Batista. O centro, o nome deles o foco é no tipo de batismo. E aí você vê uma coisa um pouco diferente. Não é um papa, que é o que leva a ser um clero, uma hierarquia de dominações, mas é um ato que o Senhor pediu que fizesse, mas não é uma coisa que a igreja tem que fazer como um meio de salvação. O batismo não salva ninguém, mas para o batista, salva. O batista, inclusive, fala, se você não for batizado, você não é salvo. Ou então a obra de Cristo é incompleta, porque ela precisa do batismo para se completar. A mesma coisa o pentecostal faz. Não, você é salvo se você falar em línguas. Então, você pode crer, mas você não é salvo ainda enquanto você não começar a falar em línguas. Então, vai lá fazer seu jejum, vai fazer a sua vigília, vai rogar para que desça fogo dos céus, porque enquanto você não falar em línguas, você não está salvo. Opa, então a obra de Cristo não é completa. Ela precisa de eu falar línguas ainda. Então, veja como é diferente de um lugar para outro. Mas em todos a característica é essa. O Espírito Santo não tem liberdade para usar a quem quer. E o Espírito Santo nunca vai forçar ninguém a falar aquilo que ele quer que fale, mas ele vai poder agir onde o homem permite que ele haja. Então, o que isso significa dizer? Nós podemos entristecer o Espírito Santo e nós podemos apagar o Espírito Santo. O apagar o Espírito Santo, você faz durante uma reunião, você pode fazer isso, você impedir o Espírito Santo, né, de agir, eu posso estar apagando o Espírito. Eu não estou deixando ele agir. Então, eu começo a reunião, eu falo e não deixo ninguém falar. E eu encerro a reunião e eu dou graças e nós vamos embora. Eu estou virando um pastorzinho fazendo isso, certo? Talvez inconscientemente, mas está fazendo. Então, tem que prestar atenção no que está fazendo. Entristecer o Espírito Santo é quando você faz uma coisa que ele não quer que você faça e você faz. Geralmente, alguma vontade própria da carne ou pode ser um pecado mesmo. E abafar o Espírito, ou como se diz na palavra, seria você não fazer aquilo para ele pedir o que você está fazendo, o que quer que faça. Por exemplo, está em silêncio a reunião, você sabe alguma coisa daquele trecho, em vez de falar, não estou com vontade de falar hoje. Você está apagando o Espírito, você não está deixando ele agir, porque ele está querendo te usar e você não está querendo estar pronto para ser usado. Então, são várias coisas assim que faz a gente ver que estar reunido ao nome do Senhor é muito mais é muito mais dependente de nós estarmos debaixo da autoridade do Senhor do que numa denominação, onde qualquer um não pode falar, então você bota limites. E onde tem limites, onde tem coisas que eu posso falar assim, olha, presta atenção, eu não estou falando que aqui é liberdade, a Assembleia é lugar para todo mundo falar o que quiser, a hora que quiser, sabe? Porque essa ideia de que todos poderão falar, porque Paulo fala isso, todos poderão profetizar, eles acham que todo mundo tem o direito de profetizar, e não é isso. Ele falou que todos estão aptos, porque todos podem ser usados pelo Espírito Santo. Mas se for pela carne, está errado. Ainda que o que esteja falando seja correto. Então, existe no verdadeiro o propósito de Deus de reunir os seus, existe muito mais, tem que ter exercício do que conhecimento e organização, ou eu não vou usar a palavra dom, mas talento. Tem pessoas que têm talento, né?
ele sabe falar bem, ou ele gosta de cantar, então essas pessoas vão ser mais usadas. Não, não necessariamente, porque o Espírito usa quem ele quer e como ele quer, e a hora que ele quiser. Mas se o homem começa a barrar, ele sai de cena e trata da Assembleia disciplinarmente. Então, uma Assembleia que está dividida, que está tendo problema como o Corinto, o Espírito não tinha ação. Mas tinha uma coisa que estava acontecendo em comum lá, que eles estavam todos tendo em Corinto. Muitos doentes, não poucos que dormiam. Isso era o governo de Deus tratando com essa Assembleia, que talvez totalmente desordenada. Então, acho que é só até aí. Certo, irmãos? Então, vamos continuar a leitura, então. O princípio de reunião no cristianismo é, como um todo, completamente diferente do judaísmo. O Senhor revela o contraste entre eles em João 10, ao se referir ao terreno judaico de reunião como um aprisco e ao terreno cristão de reunião como rebanho. O aprisco, que é um lugar fechado, ou curral, denota a maneira legalista usada pela lei para manter as ovelhas reunidas. As forças ou comandos externos da lei, que necessariamente os separavam das nações, mantinham os israelitas unidos. Por outro lado, um rebanho é uma reunião de ovelhas sem uma cerca. As ovelhas estão reunidas, não por uma influência externa, mas por ter ocorrido nelas um trabalho que faz com que sejam atraídas ao pastor em seu meio. Não há necessidade de cerca para mantê-las unidas. Elas querem estar ali por terem o mesmo polo de atração. O pastor Blount comparou o primeiro caso a uma circunferência. Não, pera um pouco. Sejam atraídas, ou seja, o pastor, né? Em seu meio. Ah, perdão. O pastor, depois é um ponto. Daí o Blount falou, comparou isso. Verdade, irmão. Eu não vi a gente está chamando ele de pastor. Eu não vi esses 2 pontos aqui, perdão. Então é isso. Elas querem estar ali por terem o mesmo polo de atração, o pastor. Aí o irmão Blount comparou o primeiro caso a uma circunferência sem um centro, e o segundo um centro sem circunferência, a fim de indicar a transição do judaísmo para o cristianismo. O Senhor falou de levar suas ovelhas para fora do aprisco, guiando-as na forma de um rebanho. Na verdade, até do primeiro parágrafo, onde, até esse 2 ou 3, é tudo parte do onde. Aquele subtítulo que foi colocado ali, o arraial, no original do Bruce não está, porque ele dividiu palavra por palavra, tá bom? É que essa tradução foi feita anteriormente, eu creio que foi o Mário que traduziu isso, e ele botou esse título fora do arraial, mas aí foge um pouquinho do plano que ele fez para o livro, que o autor fez. Mas é só um detalhe, só um detalhe. Aqui ele tratou, então, até aqui, do onde. Agora ele vai falar do 2 ou 3. Certo. Até aqui, irmãos. Tudo beleza? Se houver mais dúvidas, podem colocar aí no chat, viu? Então, a gente viu aqui o assunto do onde, do versículo Mateus 18, 20. Como a gente citou aqui o João 10, eu sugiro aos irmãos verem posteriormente a passagem completa, né? A gente vai entrando aqui nesse 2 ou 3, mas é proveitoso os irmãos lerem depois, para ver o contexto completo. 2 ou 3. Vamos começar então com o tópico 2 ou 3. Outra contradição para uma assembleia divinamente reunida é que devem existir ao menos 2 ou 3. A razão disto é por não poder existir uma assembleia de uma só pessoa.
Tudo que é feito no centro divino deve ser feito por boca de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 é o divino mínimo. Parece até que o Senhor estava prevendo os dias quando as coisas no testemunho cristão estariam em tamanha ruína que poderiam existir em uma localidade apenas alguns poucos cristãos exercitados para estarem no divino terreno de reunião. Se assim fosse, eles ainda poderiam desfrutar da presença do Senhor em seu meio. No versículo 19, o Senhor tinha acabado de dizer: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, agora ele diz 2 ou 3, em Mateus 18, 20. Com estas poucas palavras, o Senhor estabelece o fato de que até mesmo uma pequena assembleia de 2 ou 3, que esteja sobre o terreno da Igreja de Deus, verdadeiramente reunida ao seu nome, é competente para tomar decisões válidas. Essas decisões são ratificadas no céu e a elas devem se submeter todos os que estiverem sobre o verdadeiro terreno da Igreja na terra. Como já dissemos, seremos testados por cada princípio que tenha algo a ver com o terreno de reunião. Até este divino mínimo para uma assembleia biblicamente reunida tem sido desafiado. Houve ocasiões em que uma pequena assembleia congregada ao nome do Senhor tomou uma decisão e indivíduos de outras assembleias, influentes por seus dons, acharam que poderiam decidir melhor e encorajaram os santos em vários lugares a desconsiderarem a decisão, por considerarem a assembleia que a tomou incompetente. Como consequência disso, o inimigo se aproveitou e muitos foram levados pelas divisões. Um exemplo foi a ação da Assembleia de Tunbridge Wells, em 1908 e 1909. Apesar de aquela Assembleia ter dezenas de irmãos a mais que o mínimo divino de 2 ou 3, ela era pequena em comparação ao porte das assembleias daquela época. Alguns a consideravam uma assembleia pequena e sem competência para tomar uma decisão correta, e que a decisão tomada ali em nome do Senhor Jesus teria sido errada e, por conseguinte, não poderia ser reconhecida. Todavia, a verdade é que se uma pequena assembleia estiver congregada sobre o terreno de um só corpo, ela possui a mesma autoridade para agir de uma grande assembleia. A quantidade de pessoas não tem nada a ver com isso. Vocês se recordam que quando nós lemos sobre Tunbridge Wells, né? Que era onde quer que 2 ou 3 e tal. E realmente isso é uma coisa que vira e mexe acontece, né? Entre nós. Uma assembleia toma uma decisão e alguns irmãos falam, mas eu acho que foi errada, será que a gente deve obedecer, será que não tem que corrigir isso e tal, né? Nós, tendo a promessa do Senhor que Ele estaria no meio, nós temos que confiar nisso daí, né? Quando nós fazemos isso de ingerir nos assuntos de outra assembleia, nós estamos, na prática, negando aquilo que nós estamos professando, certo? E isso é interessante. Eu outro dia estava pensando nisso. Como seria você estar reunido numa assembleia onde sentado lá estaria o Darby, por exemplo? Será que você teria coragem de falar? Tivesse uma reunião de cuidados da assembleia, né? E estava lá o Darby sentado lá e outros irmãos, né? Será que ele poderia decidir alguma coisa? Não seria ele que iria decidir tudo? Logicamente, se nós formos espiritualmente preguiçosos, vamos falar, bom, o Darby está lá, não precisa nem me preocupar, né? Ele sabe tudo, entendeu? Mas não é assim. Na realidade, o Senhor cuida da Assembleia, e mesmo que existam dons que sejam assim, bem marcantes, pessoas bem capacitadas, que se vê que tem um dom e que exercita esse dom e faz isso com grande presteza, não quer dizer que toda decisão seja ele que tem que dar a opinião final. Mas a Assembleia junta, reunida, vai ter liberdade para cada um falar conforme ele dirige. Por exemplo, eu fui em conferências
antes da pandemia, né? Conferência nos Estados Unidos. Eu cheguei a uma conferência em Los Angeles, foi no ano de 1984, 85, 86, acho que 85, 86. Tinha nada mais do que 950 pessoas reunidas lá, entendeu? Era um hotel grande, com um auditório grande, né? E ali sentado tinha irmãos, né, que hoje nós ouvimos os áudios que eles gravavam. Naquele tempo não existia vídeo, era áudio, era gravado em fita cassete, né, as conferências lá. E a gente ouve, você acessa lá, tem um site, o Whose Faith Follow, esse daí ele tem várias gravações de 1958, 1962. Você escuta irmãos que hoje já estão com o Senhor há muito tempo, e você fala, como é que eles conseguiam reunir? Porque tinha tanto dom, assim, homens tão capacitados, mas ele falava, dava uma pausa, outro entrava e falava, não tinha ninguém que dominava a reunião toda. Isso era uma prática que a gente aprendia de ver, né? de dar o exemplo. Hoje, talvez, exista mais o perigo de alguém achar que tem a voz bonita e gosta de ouvir a própria voz e toma conta da reunião inteira. Certamente a Assembleia sai carregada e não instruída, edificada. Porque a edificação da igreja não é a quantidade de doutrina que se joga em cima dela quando ela está reunida, mas é aquela quantidade que o Espírito Santo teve liberdade de distribuir conforme lhe apraz. Por quê? Eu, por mais que possa conhecer a verdade, eu não sei as necessidades das pessoas que estão sentadas na Assembleia ali. Se ela está reunida ali, ela foi pelo Senhor reunida, quem sou eu para falar, não, eles precisam escutar sobre isso e ficar 1 hora falando sobre um assunto, se na realidade o Espírito Santo dirigindo poderá falar 5 minutos de alguma coisa que vai atingir o que eles estavam precisando ouvir. Porque só Deus sabe o que cada um necessita ali. Por isso que as palavras são palavras de edificação, exortação e consolação, porque é o Espírito que pode usar a palavra para fazer essas coisas. E ele usa através do ministério de irmãos. Mas esses irmãos têm que estar sujeitos e dar liberdade para o Espírito usar conforme ele quer. Então, quando você for a uma reunião em que uma pessoa toma a reunião do começo ao fim, e quase não dá nem tempo de respirar entre uma frase e outra, para ninguém entrar no meio e atrapalhar o que ele está falando, certamente você tem que abrir o olho. Tem coisa errada aí, porque não é o modo do Espírito agir. Porém, se você estiver numa reunião em que o irmão foi convidado a falar, é outra coisa. Ele vai falar, ele vai, por exemplo, aqui só que não é uma reunião de assembleia. Evidentemente não é. A assembleia não se reúne virtualmente. A assembleia é pessoalmente, tem que ser fisicamente, tá? Então, isso aqui nunca vai substituir a Assembleia. Muitos estavam pensando, depois da pandemia, nós vamos continuar, não precisa nem mais ir no salão, perder tempo de sair de casa para ir na reunião, a gente faz tudo pela internet, não é muito mais prático? Mas não é o que o Senhor quer. Ele quer 2 ou 3, ele quer pessoas reunidas. Ele não quer 2 ou 3 endereços de internet e estão juntos num lugar, sabe, nas nuvens. Não é. Nas nuvens só vamos estar no arrebatamento, que vamos estar juntos nas nuvens. Antes disso, não. Só até aí. O irmão Márcio, fazer uma pergunta, irmão, pode falar. Boa noite, irmãos. Eu ia escrever, mas não podia não ser claro escrevendo, né? Então eu vou tentar ser claro falando. O irmão Leneu, ele falou no início que quem reúne, né, os 2 ou 3 é o próprio Senhor, né? É Cristo, não 2 ou uma pessoa chamar a outra e achar que eu entendi assim, que é Cristo que reúne, né, os 2 ou 3, é o próprio Cristo. A pergunta minha é a seguinte, vamos dizer que um lugar remoto, assim, na Amazônia, e eu não sei, em algum lugar da Amazônia, lá tem uma assembleia na Amazônia, mas essa pessoa nunca ouviu falar dessa assembleia,
e o Senhor chama ela, ela começa a crer no Senhor, começa a crer no Evangelho, e daqui a pouco ela conhece uma outra pessoa também, que Cristo deu fé, tem fé no Evangelho, tem fé em Cristo, e eles começam ali, né, a se reunir de forma informal, né, sem saber muito conhecimento da palavra, mas existe uma assembleia próxima àquela localidade dela, da Amazônia. Nesse exemplo que eu estou dando, pode ser que Cristo reuniu aquelas pessoas ou não. Eu não sei se eu consegui ser claro. Não, foi claro sim, irmão. Vou contar uma coisa para você. Em 1973, se eu não me engano, foi 73 ou 74, eu estava sentado no jardim, na cidade, aqui no banco do jardim, e parou o carro e desceu um amigo meu, de muito tempo, um amigo que eu tinha ouvido falar que ele estava lendo a Bíblia. Ele veio e falou comigo, escuta, você crê em Jesus? E começou a pregar o evangelho para mim. Daí entrei no carro com ele, que tinha mais 2 outras pessoas, e oramos, tal, ele falou do evangelho, e eu escutei isso daí. Eu era, nessa época, de origem católica, como eu era, meus avós, todos católicos, minha família toda católica, eu nunca tinha ouvido o evangelho. E foi pregado o evangelho, eu comecei a me interessar. Ao mesmo tempo, mais outros 2 irmãos, que ainda estão em comunhão aqui em Limeira com a gente, eles começaram a ler a Bíblia praticamente na mesma época, nós 3, muitos juntos também. Eu estou falando dos 3 porque aos que permaneceram. Mas nessa época, nós começamos a buscar onde está. Então, no início, nós tínhamos visitas, teve um americano que nos visitou, tal, falou do evangelho e tal. Aí nós passamos por uma igreja presbiteriana, passamos por uma igreja batista, assim, não em grupo, mas individualmente. Eu ia ver uma igreja, onde que é o lugar, né? E o que o senhor quer que a gente faça? E a gente não conseguia entender muito bem isso. Para encurtar a história, caiu na nossa mão um livretinho que era A Ceia do Senhor, do Macintosh. Tá? Atrás tinha o endereço da editora, era lá em Portugal, e foi escrita uma carta para eles pedindo o que era isso e tal, e se eles mandavam literatura, se tinha mais dessa literatura. Eu recebi uma caixa com vários livros do Darby, do Kelly e tal. E nós começamos a ler isso daí. E nos chamou muita atenção na Ceia do Senhor, que o Senhor pedia que a gente fizesse isso, e não era o que a gente via na prática. A gente tinha ido em igreja local, na igreja dos chineses, nós fomos em todo lugar para saber o que era, onde eu devia estar. Mas nós não tínhamos essa noção. Mas quando nós vemos aquilo lá, falamos, pera um pouco, mas o Senhor quer que a gente faça isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apartar, lendo esses escritos desses irmãos, vamos nos apartar e vamos começar a partir o pão entre nós, porque o medo é que a gente ia criar uma outra denominação que a gente não queria. Até que nós decidimos fazer isso, eram vários irmãos, acho que tinha uns 10 ou 15 nessa época. Mas nós fizemos isso com muito temor, e a gente orava, e eu lembro que toda vez que a gente partia o pão, a gente orava e falava, Senhor, se tem mais alguém fazendo isso no mundo, que o Senhor mostre. Até que nós falamos, pera um pouco, vamos perguntar mais, né? Daí nós escrevemos para esses irmãos de Portugal e falamos, quem são vocês? Como é que é? Conta a história do que passou, como é que foi o passado. Porque a gente lia esses livros e via que tinha havido alguma coisa que aconteceu ali, porque o que a gente lia não estava vendo na prática aqui, né? Eles responderam para nós, depois nós ficamos sabendo que eles eram dos irmãos continentais. Tá? Mas durante todo esse tempo, que eu creio que foram uma média de uns 2 anos, nós partimos o pão como um grupo que falava que era um remanescente fiel, que era reunido ao nome do Senhor, que nós decidimos fazer isso. E a gente partiu o pão, mas era na ignorância, porque nós não tínhamos comunhão com ninguém. E fomos visitar esses irmãos de Portugal, falar, tem em Curitiba um pessoal que reúne lá com a gente, que assim, nós fomos visitar.
eles vieram aqui em Limeira visitar a gente, não gostaram da gente, tínhamos saído de um bando de hippies, né, tudo cabeludo e tal, e eles não gostaram. Um jovem fazendo essas coisas, eles não gostaram. A gente partia o pão, tudo, né, e isso aí para eles foi uma coisa assim. E nós perguntamos, o que aconteceu? Nós vimos que houve uma divisão no passado. O que aconteceu? Eles não queriam falar, deixa isso daí para o passado, vamos viver daqui para frente. Falaram, não, o machado caiu, eu quero saber onde foi que o machado caiu, tem que voltar onde caiu o machado. A gente tinha essa noção sem saber o que estava falando, porque eram tudo jovens. Eu tinha, na época, 20 anos de idade, era tudo molecada aí, tinha irmãos com 15 anos que reuniam com a gente. Até que bateu na nossa porta alguém, porque esses continentais, que não gostaram muito da gente, eles tinham um certo vínculo de evangelho, de pregação de evangelho, que eram folhetos que eram impressos nos Estados Unidos em várias línguas, que era Mensagens do Amor de Deus, que era lá na Flórida, um irmão, e depois nós ficamos sabendo, ele era um irmão reunido ao nome do Senhor, e ele distribuía esses folhetos gratuitamente na língua portuguesa, italiana, francesa, inglesa, espanhola. Como não existia ninguém aqui no Brasil reunido ao nome do Senhor, em comunhão com eles, tinha os continentais só, e os continentais é uma divisão. Essa divisão Tunbridge Wells é dos continentais, é o que dividiu os continentais dos irmãos reunidos ao nome do Senhor. Eles distribuíam esses folhetos aqui no Brasil, em português, que é evangelho, não é doutrina, não tinha nada a ver com doutrina. E como eles recebiam um dinheiro desses irmãos reunidos ao nome do Senhor para imprimir aqui e distribuir, eles mandaram 2 irmãos virem visitar. Um era um boliviano e o outro era um irmão que morava no Canadá. Não, ele era casado com uma canadense e morava nos Estados Unidos, e ele era suíço, da Suécia. E aí ele veio visitar, e veio para visitar esses irmãos que distribuíam essa literatura de evangelismo. E lá eles perguntaram, mas vocês têm contato com alguém que está interessado? Falaram, tem um bando de hippie lá em São Paulo e tal. Ele falou, eu quero o endereço. E eles vieram nos visitar. Quando eles vieram nos visitar, eles ficaram aqui no sábado, nós conversamos, eles falaram quem eram e tal. Aí no domingo, eles vieram na reunião e nós íamos partir o pão. Nós chamamos eles de lado e falamos, olha, nós vamos agora partir o pão, como nós não sabemos de onde vocês são, quem são vocês, é a primeira vez que vocês estão, seria melhor vocês não participarem disso, sem saber o que nós estávamos fazendo, gente. Aí, eles ficaram de lado, assistiram a reunião, tudo, terminou, eles continuaram uns dias com a gente, e daí começaram a visitar. Vários da Bolívia vieram, um irmão do Brasil foi nos Estados Unidos, conheceu esse irmão que tinha essa obra de evangelismo, conversou com ele, e ele perguntou, o que aconteceu? Esse irmão sentou, eu tenho até hoje o esquema, ele sentou e fez um esquema de todas as divisões e por que houve cada divisão, e mostrou a linha central e todas as ramificações que iam se desviando. Ele foi o primeiro que mostrou a verdade de tudo o que aconteceu para nós. E por um ano e pouco, 2 anos, vieram nos visitar, ficaram aqui com a gente e tal, até que nós entendemos e pedimos comunhão com eles. Nós paramos de partir o pão, eles vieram no outro domingo, aí individualmente ele conversou com cada um de nós, se a gente da condição, nós tínhamos pedido lugar na mesa. Aí ele aceitou cada um desses irmãos, mas nós entendemos que aquilo que nós estávamos fazendo, na ignorância, Deus suportava. Mas a partir do momento que nós conhecemos que existia alguém fazendo isso, nós falamos, não, nós estávamos fazendo isso em independência, nós não podemos fazer isso. Então, nós cessamos de fazer, e no domingo seguinte, eles nos receberam, eles partiram o pão, e nós comemos junto com eles, individualmente, cada um comeu do pão, bebeu do cálice, e nós, então, começamos a ser o primeiro testemunho aqui no Brasil que reunia o nome do Senhor. E aí tinha irmãos em Piracicaba, nós passamos, visitamos eles, mostramos, eles vinham, a gente vivíamos juntos, né? Vivíamos juntos. Campinas, São Paulo, Piracicaba e Limeira que tinha.
Depois veio Jundiaí, Taubaté e outras assembleias menores. Agora, com esse negócio da internet, é que difundiu mais, porque é mais ampla a coisa. Mas só para vocês entenderem, no começo, a gente fazia isso e achava que estava fazendo ao nome do Senhor. Mas eu creio, era Deus dirigindo, porque nós não tínhamos esse entendimento. Nós éramos muito jovens para ter esse entendimento. Nós falamos, se houver alguém no mundo que faça isso, que o Senhor mostre. Então, está no meio da Amazônia, e se tiver alguém vizinho lá, e ele for visitar e falar, eu quero comunhão, e ele estabelecer reunião, ainda que eles estivessem partindo do pão, eles têm que entender que o que eles estavam fazendo era por ignorância. Mas eles tinham que entender que eu não vou fazer uma coisa nova e nem vou juntar um negócio que você está fazendo na maior sinceridade que seja, porque não é isso que nós fazemos. Nós não juntamos pessoas que pensam igual a gente. É o Senhor que nos reúne. E quando alguém pede lugar à mesa, nós damos um tempo para conhecer a pessoa, para saber duas razões principais. Todo mundo só pensa, quem pede lugar à mesa, só pensa assim, eles não me querem, estão demorando, mas é para a segurança da pessoa que pede e de quem recebe. Porque a pessoa que pede, se vai no ímpeto de fazer, depois vê e entra aqui e fala, não era isso que eu queria, é pior do que ele não ser, no momento, ser recebido, e mais tarde, onde tem mais conhecimento e tem mais, nós temos mais comunhão, pessoa com a pessoa, né? Tete a tete, face a face, então ser recebido. E assim é uma coisa que funciona muito, como o Senhor quer que funcione. Nós vemos que Paulo passava visitando as pessoas e depois ele mandava Timóteo ou qualquer outro cooperador voltar nessas assembleias e instituir anciãos e essas coisas. Hoje não se faz mais isso porque ninguém tem autoridade apostólica ou não tem um apóstolo Paulo para delegar alguém para fazer isso. Porém, hoje como é feito é conforme aquele que está lá fazendo essa função é reconhecido que está fazendo isso, ele é considerado pela Assembleia. Mas a Assembleia também não elege um ancião, não existe eleição. Nós queremos esse ancião. Porque se fosse assim, nós correríamos o risco de escolher pessoas que agradem a nós. E aí cai no que é a denominação hoje, né? As pessoas escolhem o pastor, se o pastor não está dando certo, pede para mandar outro, porque esse não é bom. Esse é muito durão com a gente, ou esse não é, e assim por diante, entendeu? Então, resumindo, se tem pessoas que o Senhor pode estar mostrando a verdade, eu não vou dizer que ele está reunindo no caráter de assembleia, mas ele vai, de qualquer forma, continuar a obra que ele começou ali. Se houve o interesse dessas pessoas, ainda que sem saber, sem ter conhecimento de mais alguém fazendo isso, estiverem fazendo, ele vai pôr em contato. E se a pessoa vê realmente, não, é isso que eu quero fazer, então entende que aquilo que estava fazendo era por um momento de ignorância e agora estaria fazendo em comunhão com os que já existem. Porque nós não criamos um novo corpo a cada momento que tem, não há criação de igrejas. Eu não posso falar assim, olha, em Salvador agora tem uma igreja. Não, tem irmãos lá exercitados que estão reunindo assim, e nós temos comunhão com eles. Porque estamos na mesma base. A base, o centro é Cristo. Agora, se nós estivéssemos visitando os irmãos de Salvador, e vamos dizer que o Dal lá era o Bambambam, só ele que dizia, ele era o Diótrefes daí. Nunca ia ser estendida esta comunhão a um Diótrefes, né? Porque uma vez que ele está lá dentro, fazendo a sua obra amar, eu dei o exemplo do Dal, mas qualquer um pode ser. Se eu, por exemplo, aqui em Limeira tivesse, não, agora que nós conhecemos o irmão dos Estados Unidos, vou continuar do jeito que a gente está e esquece eles, né? Vamos viver, nós estamos vivendo bem assim. Não, isso é rebelião, isso é independência eclesiástica, o que não pode existir nas coisas do Senhor. Agora, eu não posso dizer que Deus não possa fazer isso, porque na experiência nossa, eu passei por isso. Nós aqui em Limeira, os 3 irmãos, eu, o Peixe e o China, que são os 3 mais velhos aqui da Assembleia, nós passamos por tudo isso. Nós estivemos um tempo reunido, partindo o pão, achando que nós estávamos fazendo as coisas certas, né? Que era a mesa do Senhor. Mas quando nós entendemos que vem um irmão e falou, não, é assim, assim, nós nos sentimos como Apolo, que era eloquente na palavra,
mas que teve a necessidade de Priscila e Áquila ensinar mais coisas a respeito de Cristo, e ele pôde entender que tudo que ele sabia era pouco ainda pelo que o Senhor queria ensinar, em relação ao que o Senhor quer ensinar. Então, esse é o nosso entendimento das coisas do Senhor, ele vem porque Deus está cuidando. Não é porque eu fui convencido pela elaboração de uma boa palestra de fulano de tal, não é isso. Ou porque, só citando um exemplo, porque o Mário falou na internet e eu gostei do que ele fala, do jeito que ele fala, então eu vou ser da religião dele. Você sai de uma coisa e vai para outra, não é isso. Se vocês vierem para Limeira, você vai ver que o Mário senta na cadeira como todo mundo, eu sento lá como todo mundo, se eu vou em outro lugar, não tem isso daí. Eu devo estar sujeito ou em submissão à direção do Espírito em qualquer lugar que eu vá, reunido ao nome do Senhor, estar partindo o pão com os irmãos, debaixo do senhorio de Cristo. Eu não vou lá debaixo do senhorio de algum irmão que é o líder lá, que é o pastor. Não tem jeito, entendeu? Obrigado, irmão. Ficou bem claro, esclarecido, e ainda podemos ouvir, né, essa linda história, né, que o senhor chamou o irmão e os outros irmãos. Obrigado. Tem que fazer um documentário, irmão Lineu, colocar no YouTube essa história, com fotos, registros, vai ser legal. Foi muito interessante mesmo. A gente já chegou em nosso horário, irmãos? Então, para a próxima reunião, próximo sábado, se o senhor permitir, vamos para o tópico estiverem reunidos, certo? Então, foi gratificante a reunião de hoje. Obrigado a presença de todos. Irmão Isaac, está aqui, irmão Isaac? Pode fazer a oração de graças, irmão Isaac? Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por tão grande e merecida salvação, na qual nos salvou. Também te agradecemos, Pai, por tão grande libertação que nos deu. Te agradecemos por tua verdade, por ter colocado em nosso coração, por ter nos ensinado, por ter nos mostrado o terreno divino de reunião. Te agradecemos também por esta oportunidade de, mesmo no modo virtual, poder aprender mais de Ti, do Senhor Jesus, da Tua Santa Palavra. Nós somos gratos por todas as coisas, Pai, que nos deu, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos também por todos os nossos irmãos em Cristo, em todos os lugares, que eles também possam ser alcançados, que haja arrependimento no coração deles, para que possamos estar todos juntos no centro, que é Cristo. Te pedimos também uma noite de paz. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite. Amém. Amém. Boa noite Boa a noite. todos. Tchau, tchau. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite, Amém. irmão. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite.